Fala galera do YouTube, gravando mais um vídeo aí, acredite se quiser. Jabaquara, Guarapiranga, Itaquaquecetuba. Calma aí pessoal, não é nada disso que vocês estão pensando, não é língua estranha que o pastor fala não. É a explicação da passagem. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Patos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frigia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro romano, tanto judeus como prosélitos. Pois bem, pessoal, quando você lê essa passagem aqui, quando os pastores lêem essas passagens aqui para justificar línguas estranhas que eles estão falando na igreja, falando que é um poder de Deus, um poder do Espírito Santo, que dá para eles falar arabaxara, cantarabassume. Essa é a língua que ele fala na igreja. É uma mentira que não tem tamanho. Porque nesta passagem aqui não fala de rabaxara, rabaxéria. Nesta passagem aqui está falando que quando Pedro foi falar para as pessoas, no dia de Pentecostes, uma profecia de Daniel, que se cumpriu nesse dia de Pedro. Pedro começou a falar lá, porque Pedro falava no seu idioma lá de Israel. E quando Pedro começou a falar para aquelas pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Por quê? Porque ali havia, no dia de hoje, falando para você, havia brasileiro, americano, africano, português, espanhol e todas as línguas que tem hoje no nosso mundo aí, no planeta. E Pedro falando ali na sua língua normal, as pessoas ficaram maravilhadas, dizendo: quem são esses homens? Porque nós estamos escutando eles falando nossas próprias línguas. Quando Pedro estava falando para cada pessoa que tinha ali naquele lugar, o brasileiro escutava o Pedro, contemporâneo aqui, falando no dia de hoje. O brasileiro, ele ouvia Pedro falando em português, o americano em inglês, o africano no idioma da África, o da Rússia lá, sei lá, na língua da Rússia. Eles entendiam isso, mas eles usam hoje na igreja esse negócio da língua estranha como se fosse lá baixar a canta lá baixúria. Entende? Estou falando? Mentindo para as pessoas. Não existe esse idioma aí. Guaragatatuba, Guarapiranga, Jabaquara. Não existe isso aí. É uma forma de dizer para as pessoas que eles estão ali cheios do poder de Deus e as pessoas ali acreditam. Porque Jesus falou para os discípulos: ide e pregar o evangelho a que crê, os sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Quando Jesus falou falarão novas línguas, não estava falando de Labaxara, Catalabassúria, Guarapiranga, Jabaquara, Itacoaquecetuba, não, pessoal. Jesus estava dizendo que os que crescem nele, quando fosse para falar com outras pessoas que tivessem outro idioma, eles iam falar na língua daquelas pessoas. Quando a Bíblia fala assim, falarão novas línguas, é a mesma coisa de falar novo idioma. Entende? Falar em idioma diferente. Quando o apóstolo Paulo falou assim: eu dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que vós, não é porque o apóstolo Paulo falava Rabacarabachúria, Santa Rabarará, Raxerê, Tiraxerê, não.
Não é porque o apóstolo Paulo saía dando uma rajada de língua estranha, não. É porque o apóstolo Paulo, ele foi estudado, ele estudou, o apóstolo Paulo falava 5 idiomas, 5 línguas. Por isso que ele fala, eu dou graças a Deus porque eu falo mais língua, ou seja, mais idioma do que vocês, mas eu quero falar na minha própria língua para o povo acreditar. Entende? E se, aí a Bíblia fala, e se tiver algo entre vós que interpreta as línguas, beleza, ou seja, o cara tá falando em brasileiro lá, falando para uma turma de americano e eles não entendem, tá lá o cara que fala, que entende o que o brasileiro está falando, ele vai lá e interpreta para os americanos, olha, ele está falando isso, isso e isso. Não está falando de Dabachoro, Cantalabachoro, Cantaduba, Guarapiranga, Itacoaquecetuba não, Rio Grande da Serra. Ele está falando essas coisas. Ele está falando idioma de outras nações. Porque os apóstolos lá, quando Jesus deu essa ordem, ele só falava aquele idioma dali. Ele falou, vai lá que vocês falarão novos idiomas, novas línguas. Aí o pastor fica na igreja, Caracatatuba, Jabaquara, Itacoaquecetuba. Não é assim não, pessoal, beleza? Curte, compartilha aí pro nosso canal e se inscreve aí.